Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa aula. Falei que a gente ia avançar no assunto dos operadores do mercado, né? Deixa eu te colocar aqui os nossos slides. Ótimo. Então, a gente veio conversando sobre a esfera normativa, a gente aprendeu sobre o Conselho Monetário Nacional. Aliás, tem algo muito importante você saber sobre o Conselho Monetário Nacional, que é a composição dele. Eu falei da composição do Banco Central, mas lembra que o Conselho Monetário Nacional ele é composto por 3 membros, que é o ministro da Economia, que fala-se muito como super-ministro da Economia, o presidente do Banco Central e o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia, tá bem? Só informação complementar aqui, a título de curiosidade. Vai que a prova cobra de você, né? Então volta lá nos seus resumos e marca essa informação que ela é muito importante. Mas a gente aprendeu lá que a gente tem a esfera normativa, a esfera de supervisão e a gente tem os operadores. Hoje a gente começa a falar um pouquinho dos operadores, mais especificamente dos operadores que são fiscalizados pelo Banco Central do Brasil. Lembra que eu falei que bancos, instituições financeiras são fiscalizadas pelo Banco Central do Brasil? Então é sobre elas que a gente vai aprender hoje, tá bem? Bom, para a gente aprender sobre instituição financeira, a primeira coisa que você precisa saber é que uma instituição financeira, um banco, ele é constituído num formato de sociedade anônima. Então um banco ele sempre vai ser constituído no formato de SA. Tá bem? Bom, e aí ele vai ser constituído através de carteiras. Então ele vai ter um CNPJ com uma atividade específica. E ele pode ter vários CNPJs com atividades distintas, que muitas vezes se complementam. Olha só que interessante. Um banco ele pode ter uma carteira que a gente chama de carteira comercial. Pode ser uma de suas carteiras ou pode ser somente a carteira comercial. Ele que vai escolher qual que é o formato que ele vai querer atuar nesse mercado. E qual que é a grande ideia disso? Ele vai fazer captação de clientes, não vai? O Antônio, a Maria, a Joana, o Frederico e por aí vai. Há milhões de clientes. Ótimo. Se ele tem apenas uma carteira, um exemplo, a carteira comercial, ele vai poder se relacionar com os clientes no que um banco comercial pode se relacionar, porque ele tem algumas funções. É uma empresa constituída com um objetivo específico. Ele tem lá suas limitações, então ele pode ir até determinado ponto. O que um banco comercial pode fazer? Um banco comercial pode fazer a captação de depósito à vista, que é fazer a abertura de conta corrente para clientes. Então, se você hoje tem dinheiro depositado numa conta, tem uma conta num banco, é porque esse banco tem a carteira comercial. É por isso que você pode fazer o uso de um talão de cheque, por isso que você pode depositar na conta do teu banco, sacar da sua conta do banco. O que mais? Depósito à vista. À vista, que é na conta corrente. E aí tem o depósito a prazo, que basicamente é quando você faz investimento em CDB. Então aqui conta corrente, aqui investimento em CDB. E o banco comercial é muito legal porque através dele, o agente econômico que a gente viu lá na aula de intermediação financeira, ele pode fazer os seus investimentos através desses instrumentos que as instituições usam para captação de recursos, CDB, LCI, LCA e tal. No caso aqui a gente está falando de um banco comercial, por isso que a gente está focando aqui em CDB. Né? E aí, o que mais que ele pode fazer? Ele também pode oferecer serviço de crédito rápido, como por exemplo um cheque especial. E aí ele oferece linha de crédito para o cliente. Também pode operar no mercado de crédito rural, câmbio, comércio internacional. Pode fazer a arrecadação, né, recebimento de tributo público. Pode oferecer serviços, por exemplo, de cobrança bancária, como uma empresa vai lá e emite um boleto. Então, são as coisas que um banco comercial pode fazer, pode oferecer para esses clientes. Agora, se além disso ele quiser fazer mais, ele quer mais oportunidades, porque ele já tem os clientes, o que ele pode fazer? Ele pode ter outras carteiras. Qual outra carteira que existe? Existe a carteira de investimentos. Vou contar as duas mais comuns para vocês. De investimentos, que é de fato o que a prova cobra. Tá, o que a carteira de investimentos dá oportunidade? De operações de médio e longo prazo. O que são operações de médio e longo prazo? Bom, captar recurso
através de CDB, também pode ser algo que um banco de investimentos faz, então ele pode fazer depósito a prazo, receber, né, depósito a prazo. Por que a gente fala depósito a prazo? Porque o CDB você está investindo dinheiro agora, então está depositando esse dinheiro no banco para sacar esse dinheiro daqui a algum tempo. Por isso que é um a prazo. O à vista é a conta corrente porque você pode depositar e sacar a qualquer momento. Você pode depositar hoje e sacar hoje mesmo. Só que o banco de investimento também pode atuar numa abertura de capital de uma empresa. Então, a empresa que quer ser listada na Bolsa de Valores, quem faz todo o processo desse IPO? Quem faz toda a estruturação, né, do underwriting? Um banco de investimento. Então, se uma empresa quer abrir capital na Bolsa, ela pede ajuda de um banco de investimentos. Ela pode fazer também depósitos interfinanceiros, que é entre instituições financeiras. O que mais pode fazer? Conceder empréstimos a título de capital de giro. Pode também fazer financiamento de capital fixo. Enfim, são operações de crédito entre pessoas físicas, pessoas jurídicas. Ela pode se relacionar. Mas, e se um banco quiser mais? Ele pode? Pode. Mas aí ele precisa ser constituído num formato que a gente chama de formato de banco múltiplo. Múltiplo por quê? Porque tem múltiplas carteiras. Quais carteiras a gente pode ter num banco que a gente fala que é um banco múltiplo? A gente pode ter a carteira comercial, que a gente já aprendeu, a carteira de investimentos, a carteira de crédito imobiliário, a carteira de arrendamento mercantil, pode ter a carteira de crédito, financiamento e investimentos. Mas, para ele ser visto e reconhecido como um banco múltiplo, existe uma regra. Ele pode ter várias carteiras, várias das que eu citei agora aqui para você, mas pelo menos uma precisa ser ou a comercial ou a de investimentos. Ah, Antônio, e se não tiver nenhuma dessas? Ele não pode ser um banco múltiplo. Se ele quiser ser um banco múltiplo, pelo menos uma dessas ele precisa ter. Pode ter as duas? Pode ter as duas. Mas não pode ter nenhuma dessas duas. Se não tiver, ele não é visto como um banco múltiplo. Para cada carteira dessa, o banco pode ter um CNPJ. Cada carteira pode ter um CNPJ. CNPJ do banco de investimento, CNPJ da carteira de comercial, CNPJ da carteira de crédito imobiliário, de arrendamento mercantil. E aí tem uma informação bem legal, que é, já que ele pode ter vários CNPJs, eles fazem parte de um mesmo grupo. A gente chama esse mesmo grupo de um conglomerado financeiro. Já que é um conglomerado financeiro, então quando ele for fazer a publicação do balanço, ele pode fazer um balanço único de toda a sua operação, de toda a operação do conglomerado financeiro. Tá bem? Guarde essa informação. A prova vai cobrar de vocês esses 3 formatos. Banco de investimento vai cobrar o banco comercial e o banco múltiplo. E tem essa sacada que eu acabei de ensinar para você sobre a questão de, para ser múltiplo, tem que ter pelo menos uma das carteiras que eu ensinei. Ou a de investimento ou a comercial. Guardado isso, você está pronta para avançar. E eu te espero na próxima aula. Espero que você tenha curtido esse encontro. Até lá, um grande abraço do professor Antônio Walter.